Plantão Cervejeiro, o mundo da cerveja em um giro semanal. Alô, Leute, eu sou Henrique Boaventura e diretamente dos estúdios da Pint Network nós falaremos no Plantão Cervejeiro de hoje sobre vendas da Heineken encolhem apesar do faturamento ter aumentado, Brasil faz bonito no World Beer Cup 2026 com 5 medalhas e estudos sobre lúpulo em produção cervejeira virando componente de protetor solar. E eu sou Ludmila Almeida e ainda hoje falaremos por aqui. Brooklyn Brewing reposiciona sua linha sem álcool para unificar com o portfólio da marca. A moda das cervejas com água de reuso segue em alta e aposta um storytelling forte. E a Stone Brewing muda de mãos novamente. A NP Brewing oferece lúpulos frescos, maltes selecionados e leveduras de excelência, insumos de qualidade para sua cerveja se destacar. Saiba mais no @NP Brewing no Instagram. Heineken vende menos no Brasil, porém aumenta o faturamento. A inflação segura o caixa enquanto o consumo enfraquece. A Heineken começou 2026 lidando com um cenário clássico de crise silenciosa. Vende menos, mas arrecada mais. No primeiro trimestre, o volume global de cerveja caiu 0,8%, pior do que era esperado pelo mercado, refletindo a demanda enfraquecida em regiões-chave como Europa e Américas, incluindo o Brasil. Ainda assim, a receita líquida atingiu 7,84 bilhões de dólares, sustentada principalmente por aumento de preços e um portfólio mais premium, uma estratégia que compensa a queda no consumo, mas expõe o limite de crescimento baseado apenas em reajustes. No Brasil, o cenário é ainda mais claro. Os volumes recuaram entre 1% e 3%, enquanto a receita cresceu entre 4% e 6%, impulsionada por aumentos de preços de até 9%. A demanda segue pressionada por fatores como inflação, perda do poder de compra e até um carnaval mais curto que impactou o consumo de cerveja. Ao mesmo tempo, há sinais de mudança estrutural. Marcas como Amstel e Sol cresceram e categorias como bebidas de menor teor alcoólico, como no caso da Heineken 00, avançaram em ritmo acelerado. O resultado revela um mercado que não necessariamente encolhe em valor, mas muda de comportamento. Menos volume, mais seletividade e maior sensibilidade ao preço. Nem todo crescimento é avanço, mas a gente precisa aguardar, porque 2026 é um ano com uma caixinha de surpresas chamada Copa do Mundo. Vamos acompanhar. Brasil sobe no pódio global com 5 medalhas e coloca o país entre os destaques da World Beer Cup 2026. O Brasil ganhou protagonismo no cenário internacional ao conquistar 5 medalhas do World Beer Cup 2026, uma das competições mais prestigiadas do setor que reuniu mais de 8 mil cervejas de 50 países. Entre os destaques estão a cervejaria catarinense Stannis, nossa parceira em vários projetos, que levou o ouro na categoria Historical Beer com a Captain Lisa, um feito que não apenas celebra uma receita, mas reforça o nível técnico e a consistência da produção nacional diante de concorrentes globais. Além das Stannis, outras 3 cervejarias brasileiras subiram ao pódio, a única com ouro e prata, a 277 Craft Beer com bronze e a da Hora Vida também com ouro, consolidando um desempenho consistente do país. O Brasil foi o 5º com mais inscrições, com 164 amostras de 37 cervejarias, refletindo uma presença crescente e cada vez mais competitiva no cenário global. Mais do que as medalhas isoladas, o resultado aponta para uma evolução estrutural da cerveja artesanal brasileira, que começa a ocupar espaço relevante em uma vitrine internacional historicamente dominada por mercados tradicionais. A premiação realizada durante o Craft Brewers Conference na Filadélfia também evidenciou a escala e a exigência do concurso, com mais de 1.600 cervejarias avaliadas por um painel internacional de especialistas. Não é pouca cerveja e, olhando para esses números, o Brasil segue fazendo boas cervejas para gringo aplaudir e ver. Degas é um sistema de gestão para bares e restaurantes criado por quem conhece a realidade do ponto de venda a fundo e é a solução ideal para o seu negócio crescer sem complicações. Conheça agora em assine.sistemadegas.com. Estudo brasileiro aponta que o lúpulo entra na fórmula de protetor solar e pode aumentar a proteção contra raios UV. Pesquisadores brasileiros da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, da USP, encontraram uma nova utilidade para um velho conhecido da cerveja, o lúpulo. Em vez de ser descatado após o processo produtivo, o resíduo dessa planta passou a ser incorporado em fórmulas de protetor solar, com resultados promissores.
O estudo mostra que esses restos ainda concentram compostos bioativos importantes, como polifenóis, óleos essenciais e ácidos amargos, sendo os polifenóis especialmente relevantes por sua ação antioxidante, capaz de ajudar a proteger a pele contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. A pesquisa surgiu justamente da tentativa de reaproveitar esse material que normalmente é descartado, vai direto para o lixo. Sobretudo quando o lúpulo é adicionado após a fermentação da cerveja e não totalmente aproveitado. Testes compararam o extrato de lúpulo virgem e reutilizado, indicando potencial para aplicação cosmética e até aumento da eficácia dos filtros solares. Além do ganho funcional, a inovação aponta para um caminho mais sustentável e econômico ao transformar um subproduto da indústria cervejeira em matéria-prima de alto valor agregado para proteger a pele. Leia o estudo publicado na revista Photochem na nossa newsletter. O lúpulo, como sempre, nos surpreende positivamente. Eu amo descobrir novas funções e aplicações para o lúpulo para além da cerveja. E seria uma maneira linda de usar. Eu tenho pavor a perfume de protetor solar. Seria lindo sair com aroma de Mittelfru na rua. Brooklyn Brewing aposta em reposicionamento e reúne a linha sem álcool à marca principal. A Brooklyn Brewing decidiu dar um passo estratégico no mercado de cerveja sem álcool ao unificar todo o seu portfólio dentro da marca principal, abandonando nomes e identidades separadas que antes diferenciavam esses produtos. A mudança inclui novos rótulos e embalagens com destaque visual para elementos que indicam claramente a ausência do álcool, mas mantendo a identidade forte e reconhecível da cervejaria. A ideia é simples, mas relevante. Tratar a cerveja sem álcool não como uma categoria à parte, e sim como parte integral da experiência de marca. Esse movimento acompanha uma tendência global de crescimento das bebidas não alcoólicas, impulsionada por consumidores mais atentos à saúde. Ao integrar o portfólio, a Brooklyn sinaliza que vê o segmento como estratégico e de longo prazo, reforçando o compromisso de oferecer versões sem álcool com o mesmo perfil de sabor das cervejas tradicionais. Mais do que uma mudança estética, a decisão indica uma transformação de posicionamento. A cerveja sem álcool deixa de ser alternativa e passa a ocupar o mesmo espaço que os rótulos clássicos no portfólio da marca. Continuamos de olho e fazendo a pergunta, esse mercado sem álcool, ele continua sendo uma tendência que vai evoluir, crescer e tomar o espaço, ou se ele é um momento de mudança que vai estabilizar em algum momento, conversar de igual para igual com a cerveja com álcool. Acho que esse tipo de mudanças desses grandes players vai, de certa forma, nos ajudar a entender um pouco isso melhor. Eu só tenho uma coisa para dizer. Alegria! Já estão abertas as vendas de ingressos para o CBC Tech, Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia Cervejeira, que vai contar com quase 40 palestrantes de peso, nacionais e internacionais. O evento ocorre dentro da Brasil Brau, que acontece nos dias 9 e 11 de junho desse ano em São Paulo. Corra para garantir o seu ingresso em brasilbrau.com e aproveite o desconto no passaporte para os 3 dias de evento. Cerveja feita com água do banho vira vitrine de sustentabilidade e aposta alto no storytelling e na embalagem. Uma nova leva de cervejas artesanais está chamando a atenção não só pelo líquido, mas pela história que carrega na lata. A empresa Epic Cleantech lançou suas primeiras cervejas comerciais produzidas com água reciclada de chuveiros e lavanderias. Em parceria com a Devil's Canyon Brewing Company, os rótulos como Shower Hour IPA e Laundry Club Kölsch utilizam água altamente purificada proveniente de sistemas de reuso instalados em edifícios, transformando um tema super técnico, que é o reaproveitamento hídrico, em algo tangível e consumível. Mais do que uma inovação no processo, o diferencial está na forma como isso é comunicado. A embalagem assume o protagonismo e explicita a origem da água com ilustrações de chuveiros e máquinas de lavar, além de textos que reforçam conceitos de forma leve e acessível. A proposta é quebrar a resistência do consumidor e abrir espaço para uma conversa maior sobre escassez de água e sustentabilidade urbana, usando a cerveja como um ponto de contato. Segundo a empresa, a ideia é mostrar que edifícios descartam água reutilizável todos os dias e que soluções de reuso podem ser mais comuns do que parecem
quando apresentadas de uma forma familiar e bem comunicada. Eu já perdi as contas aqui das notícias que a gente deu, falando de várias cervejas sendo feitas com águas de reuso, de banheiro de festival e etc. É a indústria cervejeira na vanguarda da sustentabilidade e marketing para atrair consumidores. E será que em algum momento essas marcas elas vão entender que aqui no Brasil a gente já recicla água de esgoto em muitas cidades para fazer cerveja? Stone Brewing muda de mãos novamente e reforça a consolidação no mercado craft dos Estados Unidos. A Stone Brewing, uma das marcas mais icônicas da cerveja artesanal americana, será vendida pela Sapporo USA para uma parceria entre a Firestone Walker Brewing Company e a Duvel Moortgat USA. E um movimento que sinaliza mais do que um capítulo de consolidação no setor. O acordo, com valores não divulgados, deve ser concluído ainda no segundo trimestre de 2026 e envolve a transferência da marca e de parte das operações, encerrando um ciclo iniciado em 2022, quando a Sapporo adquiriu a cervejaria. A negociação acontece em um contexto de pressão sobre o mercado craft nos Estados Unidos, marcado por queda de produção e aumento no número de fechamentos de cervejaria. A operação também redesenha a geografia produtiva da Stone. A produção deve ser gradualmente transferida para outras instalações dos novos controladores, enquanto algumas unidades e ativos permanecem com a Sapporo, que pretende concentrar suas operações americanas em outras frentes. Ao mesmo tempo, a Firestone Walker e a Duvel indicam que pretendem preservar o legado e a identidade da marca, integrando-a ao portfólio existente. O movimento revela uma estratégia clara de fortalecimento via escala e portfólio em um momento em que até nomes históricos do craft precisam se reposicionar para continuar relevantes em um mercado mais competitivo e em transformação. A Sapporo está ficando conhecida como toque de merdas. Tudo que ela toca, caga. Mas, pelo menos agora, existe um processo para descagar isso que está acontecendo, né? Já cagou com a Anchor, agora com a Stone Brewing, vamos ver se agora volta aos eixos novamente. E quem ouviu essa notícia pode ouvir o programa que a gente fez no Surra de Lúpulo sobre a Stone Brewing. E sobre a Anchor, sobre os das duas a gente fez. É isso, o Surra dominando todos os assuntos. Fechamos uma parceria com a Fermenta Pessoas e a partir de agora, toda semana na nossa newsletter você encontra vagas de emprego para ajudar a impulsionar a sua carreira, Brasil. Você não está procurando uma vaga, mas é gestor ou gestora de empresas de alimentos e bebidas? A Fermenta também é para você que precisa encontrar um profissional certo para sua equipe. Acesse plantãocervejeiro.com.br para assinar gratuitamente a newsletter e conferir todas as vagas. Rapidinhas do Plantão Cervejeiro. O Festival Craft Beer vai rolar em Florianópolis, em Santa Catarina, dos dias 1 a 2 de maio. São mais de 25 cervejarias e mais de 250 rótulos de chopp, food trucks, bar de drinks e muita comida. A entrada é gratuita, mas o ingresso precisa ser garantido no site da Simpla. No dia 2 de maio, o All Beer Session está de volta ao Rio de Janeiro. A festa Open Bar retorna à cidade após o sucesso da sua primeira edição, realizada em novembro do ano passado. Esse novo evento reúne 55 cervejarias de todo o Brasil, além de rótulos internacionais. Ingresso à venda no Simpla. A Burning Fest, Batalha de Assadores, acontece no dia 30 de abril a 3 de maio em São Vicente, no litoral de São Paulo. O evento traz entrada gratuita e uma programação para toda a família. A Insana Cervejaria vai levar muita cerveja para poder harmonizar com toda essa festa. Mais informações no link na nossa newsletter. O Pint of Science Brasil acontecerá do dia 18 a 20 de maio no Araguai Hotel Antigo Odara, na Barra dos Garças, em Mato Grosso. A entrada é gratuita, mas é necessário fazer a sua inscrição lá no Simpla. Vale dizer que o evento acontece anualmente em diversas cidades do Brasil e é parte do festival Pint of Science, que ocorre simultaneamente em mais de 25 países. Mais uma semana cheia de assuntos que quase com certeza você não saberia se não fosse o Plantão Cervejeiro. O link das matérias citadas está na nossa newsletter, no Substack. Se você ainda não é assinante, acesse plantãocervejeiro.com.br. Compartilhe esse episódio com quem curte informação rápida e direta e com aquela pitada de bom humor. E se você tiver uma novidade quente para dividir com a gente, é só mandar um e-mail para contato@plantãocervejeiro.com.br. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube
ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.